agricultura digital, mais do que nunca, está presente no dia a dia do produtor rural, ajudando o produtor a incrementar a produtividade, ajudando o produtor aí na modernização da gestão da propriedade, enfim, trazendo resultado e eficiência no final das contas. Para entender em que momento da agricultura digital nós estamos, está aqui comigo Almir Araújo, diretor de Digital e Novos Modelos de Negócios e Excelência Comercial da BASF, justamente para contar um pouquinho para a gente da experiência da empresa em relação à agricultura digital. E mais do que isso, Almir, como é que você está vendo esse atual momento do agronegócio e para o agronegócio brasileiro? Legal, muito obrigado pela pergunta. E num contexto muito interessante, né? Porque a gente vê a agricultura cada vez mais se profissionalizando, a agricultura cada vez mais se modernizando, e nós vamos precisar desse tipo de tecnologia, principalmente quando a gente pensa em sustentabilidade, eficiência e ganho de produtividade. Então eu diria que o digital ele vem sendo acelerado nesses últimos anos. Nos últimos 3, pelo menos, teve uma curva, digamos que exponencial em termos de crescimento. E basta ver, Alex, a questão de quantidade de ofertas que nós temos no mercado, né? Basta ver as pesquisas que mostram que o agricultor brasileiro está cada vez mais aberto a testar novos tipos de tecnologias, como as que o digital traz. E é o que eu sempre falo, para você ter agora um manejo mais eficiente, mais aprimorado e mais preciso, o digital torna-se uma ferramenta indispensável. Então, na minha visão, o digital está sendo acelerado e vai cada vez mais fazer parte do dia a dia do agricultor brasileiro e também de toda a América Latina. Quando vocês na BASF começaram a pensar em modelos de agricultura digital e trouxeram para o produtor Charvio, o que vocês queriam mostrar de diferente, o que vocês queriam fazer de diferente aí em termos de tecnologia? Legal. A BASF é uma empresa de inovação, está no DNA da BASF. E todos esses anos de inovação fez com que nós nos tornássemos uma empresa de soluções para a agricultura. Isso é muito importante, porque na nossa estratégia a gente tem o agricultor no centro. Tendo o agricultor no centro entendendo as dores, é importante ter toda essa gama de soluções para atender da melhor forma. E aí entra o Charvio. Quando a gente fala no dentro da porteira, o Charvio traz a possibilidade do uso eficiente dos recursos, né? Quando eu estou falando aqui, uso eficiente de defensivos, uso eficiente de sementes, que quando combinados podem atingir um nível de economia e produtividade até maior do que a que existem hoje. Então, nosso grande objetivo com o Charvio foi trazer ao agricultor uma ferramenta a mais que consiga trazer precisão no melhor uso dos insumos. E aí, quando combinado com todas as soluções que nós temos, agrega ao produtor muito em termos de sustentabilidade, manejo, né? E aí benefícios que ele tem durante toda a safra. E houve uma preocupação de vocês de colocar toda a equipe junto com o produtor para buscar soluções ali para aquele produtor e não só empurrar a tecnologia para ele. Exatamente, isso é fundamental. Então, nós temos hoje como foco o agricultor, que é o cliente, né? E com isso a gente passa não só a desenvolver soluções, como é o que você falou, escutar quais são as dores, né? Entender qual é o momento, entender por diferentes sistemas de cultivo, quando a gente olha, por exemplo, para soja, milho e algodão, quais são as grandes prioridades e, a partir disso, desenhar as melhores soluções. E daí tem várias soluções que a BASF leva hoje para o mercado, né? Quando a gente fala em digital, por exemplo, antes da porteira nós temos o Conecta, que é um ecossistema digital. Dentro da porteira, o Charvio, que tem soluções do plantio à colheita, soluções de inovação como o AgroStart e assim por diante. Então eu diria para você que estratégia de digital é um dos diferenciadores da BASF e a gente já viu na prática que grande parte das dores dos agricultores passam também aí pelos benefícios que a agricultura digital traz. E a agricultura digital é dinâmica, né, Almir? Por isso a necessidade de estar sempre se atualizando. Hoje, por exemplo, aqui na AgriShow, a gente está trazendo, ou o Charvio está trazendo novidades. Exatamente. Aqui na AgriShow, nós estamos fazendo 3 grandes lançamentos, que é o lançamento de plantio com taxa variável, né? Também a parte de nutrição com taxa variável e também estamos estendendo o serviço que nós já temos, que é o mapeamento digital de plantas daninhas, também para o cultivo da cana, tanto cana baixa quanto
cana alta. E aí, com isso, a gente tem agora um portfólio completo de soluções, do plantio à colheita, que passa por nutrição, semeadura, manejo de plantas daninhas, monitoramento da lavoura e também a parte de dessecação pré-colheita. É realmente uma gama de soluções que faz com que o agricultor encontre em um único local a melhor recomendação agronômica. E pelo que a gente viu aqui, sempre adicionando produtividade, sempre adicionando novidades ao dia a dia do produtor. Exatamente. Eficiência, então tem soluções como o manejo de plantas daninhas que chega a gerar uma eficiência de 70% a 90% de economia em recursos. Recursos que eu estou falando, não só defensivo, como também água, horas operacionais, diesel e assim por diante. Quando a gente vai para soluções como as que a gente está lançando aqui, semeadura com taxa variável e nutrição, a gente está falando de incrementos de produtividade. Dependendo do cultivo, 2% até 6%. E olha que interessante, eu falei sobre soluções para a agricultura. Quando o Charvel é combinado, por exemplo, com as variedades de sementes da própria BASF, como a FiberMax, a gente chega a atingir 6% a mais de produtividade. Então isso mostra o potencial de uma empresa inovadora como a BASF e da solução aí de agricultura digital, que é o Charvel. Muito bem, você então, agricultor, você produtor rural, não se esqueça de entender a importância da agricultura digital no seu dia a dia, principalmente na questão de aprimoramento de produtividade, na questão de aprimoramento de eficiência e, obviamente, isso tudo se traduzindo em mais resultado, mais dinheiro no bolso. Daqui a pouco a gente volta direto aqui da AgriShow 2024.